seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Neste vídeo eu te mostro como produzir esta sobreposição feita em fio náutico com duas diferentes possibilidades de finalização. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clicando aqui no botãozinho vermelho. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. Já deixa aqui o seu like e deixa nos comentários também se você gostou do projeto. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu tento te ajudar. Neste projeto, utilizo o fio náutico da Círculo de 5 mm, mas você pode substituir por outros fios que tenham entre 3 a 4 mm de espessura, tanto os de algodão, como também pode ser feito com barbantes. Para começar, medi a largura da minha arara e cortei um fio com o dobro dessa medida, acrescentando mais alguns centímetros extras, suficientes para que eu conseguisse amarrar o fio à arara. Oiê! Antes de dar continuidade aqui ao tutorial, eu decidi deixar aqui essa mensagem que eu acho que é muito importante. Antes de você cortar qualquer uma das medidas indicadas nesse vídeo, assista todo o tutorial para você entender como foi feito o meu processo de cálculo e adaptar essas medidas e essa quantidade ao tamanho do projeto que você deseja fazer, tá? Então, assista todo o tutorial antes de cortar ou seguir qualquer uma das indicações que eu te dou aqui. Agora, vamos pro projeto. Então eu cortei um fio de 2,40 m com o dobro da largura da arara onde ele será posicionado. Cortei mais 16 fios com 3 metros de comprimento, que serão posicionados na parte central da peça. E cortei mais 10 fios de 2,80 m, que serão posicionados nas extremidades da trama. E eu vou mostrar a seguir como eu fiz para calcular essas medidas de acordo com o tamanho da peça que eu queria. Primeiro vamos aprender a criar um nó triângulo, que será utilizado para tecer toda a trama. Utilizando um fio de 50 cm dobrado ao meio, pegue a ponta do lado esquerdo e crie uma espécie de S, como indicado. Passe a ponta da direita por cima da volta criada com o fio da esquerda. Agora, pegue a ponta do fio sobreposto e passe a ponta por baixo da volta da ponta esquerda. Puxando por dentro das duas pontas, como indicado. Na sequência, passe a mesma ponta, agora por dentro do elo formado pelo fio da esquerda. Essa espécie de barriguinha, passando de cima para baixo, como indicado no vídeo. Agora é só ajustar as pontas, criando o nó triângulo. Posicionei o nó com cerca de mais ou menos 2 centímetros a partir do alfinete da marcação central e teci mais um nó, mantendo mais ou menos a mesma distância, dessa vez fazendo ao contrário, pois esse nó pode ser feito tanto criando a primeira volta com o fio do lado esquerdo, como feito no primeiro exemplo, como ao contrário, criando a volta em formato de S com o fio da direita e puxando, fazendo a amarração com o fio da esquerda. Com a criação desses dois nós, sobre esse fio de 50 centímetros, eu criei uma amostra, onde eu consegui perceber quantos centímetros de trama eu conseguiria criar com 50 centímetros de fio, e a partir daí fiz a regra de 3 para saber quantos centímetros de fio seriam necessários para criar uma trama com 50 centímetros de altura, que era o que eu desejava no fim. Ou seja, se com um fio de 50 centímetros eu conseguir criar uma trama de 9 centímetros de altura, eu precisaria de um fio de 2,80 m aproximadamente para criar 50 centímetros de trama.
Então eu cortei um fio de 2,40 m para usar como base da saia, onde vão ser passados todos os fios que vão criar a trama. Esse fio não possui uma medida exata, ele só precisa ser maior do que a circunferência da cintura que você deseja e sobrar um pouco mais para você fazer a amarração. Nesse caso eu optei por cortar na medida da minha arara, que era suficiente e que serviria de base para trabalhar e criar a trama. Comecei posicionando os fios de 300 centímetros de forma centralizada à medida do fio de base. Dobre o fio ao meio e prenda o fio de base com uma laçada inicial, como indicado. Agora, faça mais uma laçada em cada uma das pontas. Pegue a ponta, passe pela parte de trás do fio de base e depois volte com a ponta por dentro do elo formado e ajuste. Repita o processo do outro lado com a outra ponta, passando o fio por trás do fio de base e depois por dentro do elo e ajustando. Posicione esta primeira laçada no centro da medida do fio de base. Repita o processo com mais um fio de 300 centímetros, criando a laçada inicial e depois as duas outras laçadas complementares. E posicione as laçadas com cerca de 1,5 cm a 2 cm de distância entre elas. Continue repetindo o processo até criar as primeiras 16 laçadas, de forma centralizada ao fio de base. Com a primeira parte das laçadas posicionadas, tirei a medida e vi que ainda me faltavam alguns centímetros para completar a medida de 75 centímetros total que eu precisava para este projeto. A partir daí, comecei a incluir os fios de 280 centímetros, que foram cortados com um comprimento menor, pois as partes das extremidades serão feitas com menos quantidade de nó para criar um efeito diagonal na trama. E por isso não precisam ser tão compridos. Fui posicionando as laçadas de duas em duas, de cada um dos lados da extremidade da trama, até chegar na medida dos 75 centímetros que eu precisava. Neste caso, eu acabei utilizando apenas mais 8 fios de 280 centímetros e não os 10 que eu havia cortado no início. Por isso eu indico que você vá cortando os fios à medida em que for completando a medida, para que não aconteça como eu e sobre fios. Então, utilizei no total 16 fios de 300 centímetros e 8 fios de 280 centímetros. Com todos os fios devidamente posicionados, começaremos a criar a trama de nós triângulo. Utilize para criar cada um dos nós um fio de cada uma das laçadas posicionadas no fio de base, como indicado no vídeo. Teça um nó triângulo seguindo os passos indicados no início do vídeo. Pegue o fio da esquerda e crie uma espécie de S, criando uma barriguinha. Passe o fio da direita por cima do fio da esquerda. Depois, puxe a ponta do fio da direita pela parte de trás, passando por dentro dos dois fios. E em seguida, passe a ponta por dentro do elo formado pelo fio da esquerda e ajuste.
O fio utilizado neste projeto é bastante escorregadio e por isso eu precisei ajustar bem todos os nós para que eles não saíssem do lugar e nem se desfizessem. Optei por deixar um distanciamento entre os nós de cerca de 2,5 cm e por isso fiz os ajustes necessários para que o nó ficasse nessa medida. Continue criando novos nós de 2 em 2 fios por toda a largura da peça, até completar a primeira fileira. Com a primeira fileira finalizada, restará um fio solto em cada uma das extremidades. Comece a tecer a segunda fileira, criando os nós intercalados à fileira anterior, mantendo o mesmo distanciamento de 2,5 cm entre eles.
Complete a sequência da segunda fileira criando o nó das extremidades, utilizando o fio que ficou solto. Agora é só seguir criando novas fileiras de nós intercalados, por todo o comprimento dos fios até chegar na altura desejada. Durante a produção da trama, tente manter o padrão de distanciamento entre os nós sempre por igual, especialmente nas extremidades da trama. Continue tecendo novas fileiras até completar a altura desejada. Neste projeto, a ideia era criar uma trama com 50 cm de comprimento. Com boa parte do comprimento já feito, optei por desfazer alguns pontos das extremidades para começar a criar um acabamento em diagonal, criando um efeito triangular à peça. Esse tipo de acabamento é opcional, você pode optar por criar uma trama inteiriça ou com esse tipo de formato que cria um efeito de ponta na trama. Então eu contei 5 nós a partir das laçadas iniciais e desfiz os 4 nós das extremidades da parte de baixo, criando uma fileira na diagonal. Completei a trama com mais algumas fileiras, seguindo o mesmo padrão em diagonal nas extremidades, criando um efeito de triângulo invertido à trama.
Com a trama finalizada na medida desejada, faço o acabamento das pontas dos fios. Neste caso, por se tratar de um fio náutico, eu fiz o acabamento com fogo para que as pontas não desfiem. Apare as franjas para que elas fiquem todas do mesmo tamanho e faça os acabamentos finais. E assim está finalizada a primeira etapa da sobreposição Paula. Solte o fio de base da arara, desamarrando de um lado e cortando o outro, e faça o acabamento das pontas com o nó para fixar os fios e evitar que eles se soltem das laçadas. E está finalizada a primeira opção de uso da sobreposição Paula. Caso você queira optar por utilizar a peça com toda a circunferência fechada, você tem a opção de desmanchar e unir as laterais, fechando a circunferência e criando uma saia completa. É só seguir as seguintes indicações. Posicione a peça de forma que as duas extremidades fiquem paralelas. Desfaça alguns nós das extremidades, como indicado no vídeo, puxando pelo fio mais da extremidade da trama, que será utilizado para criar novos nós, unindo as duas aberturas e fechando a circunferência. Faça isso dos dois lados da extremidade da peça. Ao desfazer os nós, esses elos serão formados e eles depois serão utilizados novamente para tecer novos nós no mesmo lugar. Então eu mantive as duas primeiras sequências de nós e comecei a fechar a circunferência a partir desses nós, criando um novo nó com os fios que acabaram de ser soltos, na mesma altura da fileira anterior. E agora eu utilizarei as mesmas pontas para criar novamente os nós que foram desfeitos. Utilize as mesmas pontas para criar novamente os nós que foram desfeitos. Crie o elo na parte em que o nó foi desfeito e faça novamente o nó triângulo, um em cada um dos lados, utilizando cada uma das pontas. Continue repetindo a sequência até fechar toda a lateral. Caso a sua ideia inicial seja desde o começo criar uma peça com a circunferência totalmente fechada, faça esse processo durante a produção da trama, fechando a circunferência à medida que você for criando novas fileiras. É mais simples e mais rápido. Aqui eu fiz uma adaptação para conseguir fechar a primeira ideia depois de pronta.
Optei por manter o design diagonal da barra da saia, então eu criei mais 3 nós apenas para fechar a circunferência, mantendo o padrão que já existia no primeiro modelo. E está finalizado a segunda versão da sobreposição Paula, agora com a circunferência totalmente fechada, em formato de saia. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Espero que você tenha gostado dessa ideia. Obrigada e até o próximo vídeo.